Meus irmãos, todas as terças-feiras, lá no seminário, nós temos um culto, onde os alunos do quarto ano, o último ano lá do seminário, eles pregam e eles são avaliados pelos professores quanto à teologia do sermão, quanto à estrutura que foi apresentada ali no sermão. E os professores então avaliam esses alunos, dão a nota para eles, e ali é um culto também, não é só um momento onde nós onde eles estão sendo avaliados, mas é um culto onde Deus fala aos nossos corações. E nessa semana que passou, a partir da terça-feira à tarde, eu estive participando de uma conferência para plantadores de igreja, e eu confesso que na terça-feira de manhã eu estava um pouco ansioso, estava pensando na conferência que eu ia participar, uma conferência que eu tenho tentado participar já faz alguns anos e não consigo, e eu fui para este culto sem dar muita importância para ele. O colega que ia pregar é um rapaz muito esforçado, mas que tem muita dificuldade na comunicação, e meu coração pecaminoso ficou pensando assim, nossa, estou ansioso para a conferência, e eu vou lá ouvir o sermão, acho que vai ser um sermão difícil, complicado, que vai demorar. E, bom, qual é o fim da história? O sermão foi pregado, eu fui impactado, foi um dos melhores sermões que foi pregado durante este ano lá. Eu me peguei no final do culto orando a Deus e falando, Senhor, me perdoa porque eu menosprezei o teu poder, me perdoa porque eu subestimei aquilo que o Senhor poderia falar ao meu coração, eu não estava com o coração disposto a te ouvir. E este episódio, este acontecimento fez com que eu olhasse para dentro de mim e percebi que eu precisava ser mudado, que Deus precisava trabalhar no meu coração a confiança de que Ele fala conosco quando a palavra dEle é pregada. E nessa manhã nós vamos estudar isso, meus irmãos, um processo que acontece nas nossas vidas, onde Deus nos transforma. Eu vou ver se o meu computador vai funcionar aqui agora, espero que sim. Vamos lá. Nós vamos ler o texto de João capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra. Percebi que o meu computador aqui não está querendo me ajudar hoje. Agora foi. Graças a Deus. Então, nós vamos ler o texto de João capítulo 15, versos de 1 a 5. É o texto que nós temos estudado, onde a palavra de Deus tem nos ensinado a igreja que queremos ser através dessa metáfora que Jesus falou aos seus discípulos. A palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, 2 semanas atrás, nós iniciamos essa série, A Igreja que Queremos Ser, e eu estava conversando com um irmão, e ele falou o seguinte, eu gostei muito do título dessa série, porque não é a igreja que queremos ter, mas é a igreja que queremos ser. Muitas vezes queremos ter uma igreja onde eu vou lá para a igreja e apenas consumo daquela igreja, eu pego tudo aquilo que é bom para mim e não me disponho a ser igreja. Mas a Bíblia sempre mostra que o povo de Deus reunido, ele é igreja. Então, essa é a igreja que nós queremos ser. Nós vimos 2 semanas atrás que Jesus é a videira. Jesus usa essa metáfora de uma plantação de uva, onde ele é a videira por meio do qual vem toda a vida. E a vida está nele. Tudo aquilo que nós precisamos vem do Senhor Jesus. A nossa vida e tudo aquilo que Ele quer trabalhar em nós vem dEle. Então, o nosso chamado é permanecer em Cristo Jesus. Enquanto eu permaneço em Cristo Jesus, eu sou transformado por Ele e vou me parecendo a cada dia mais com Ele. Isso é o que nós vimos na semana passada. O processo da frutificação. Dar fruto é ser parecido com Jesus. E nós somos chamados a cada dia mais dar fruto. Hoje nós vamos ver uma outra parte do processo, que é a parte da poda. O texto diz que Deus nos poda. Nós vamos entender o que é isso.
e como nós podemos estar abertos a esse processo que Deus trabalha nas nossas vidas. Eu não sou um agricultor, nunca trabalhei numa plantação, então eu falei, bom, eu vou pesquisar como é que funciona esse negócio, como é que as pessoas plantam uvas e qual é o papel da poda. Por que precisa podar a árvore? Parece meio óbvio, mas eu encontrei um site onde diz assim: a poda é uma técnica usada para estimular a planta a produzir novas brotações a partir de gemas dormentes. Se após o início da produção não for feita a poda, a planta tende a produzir cada vez menos cachos. Então esse site estava ensinando como você começar uma plantação de uva e ele diz: se você não podar, não vai dar fruto. Você precisa podar o ramo para que ele produza mais frutos. E nós estudamos então na semana passada o que é isso, o que é produzir fruto na vida cristã, o que significa essa metáfora de Jesus. Ele diz o seguinte, que dar frutos é ser igual a Jesus. Então, quando nós pensamos em frutificar, isso não quer dizer que nós somos salvos, isso não quer dizer boas obras, isso não quer dizer coisas que eu faço, por exemplo, como ganhar almas para Jesus, mas dar frutos significa que cada dia mais eu vou me parecendo com Jesus. E isso se mostra de forma prática na minha vida quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e tenho um amor profundo às pessoas. Então, todas as coisas que saem de mim, por exemplo, boas ações e aquilo que eu prego para os outros, isso deve vir porque eu me pareço com Jesus e eu amo a Deus e amo as pessoas. Um texto conhecido de Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós nos parecemos com Jesus, nós demonstramos essas características do fruto do Espírito. Eu amo mais, eu sou alegre, eu tenho paz no meu coração, eu sou paciente com as pessoas, eu não ajo de má fé, nem de forma maldosa, eu tenho mansidão, eu não sou irado, uma pessoa que briga por tudo, domino os meus desejos. Tudo isso é o fruto, aquilo que nos faz ser parecidos com Jesus. Mas o texto diz para nós no versículo 2 que Deus nos poda. E a primeira coisa que é importante nós entendermos sobre esse processo da poda de Deus é que ela é necessária para dar frutos. O texto diz lá que todo o ramo que dá fruto, Deus, limpa ou poda para que produza mais fruto ainda. Todo o ramo que dá fruto. Se nós começamos a nossa caminhada com Jesus, se um dia nos encontramos com Ele, nos convertemos a Ele, nós passamos a dar frutos. Então, o processo da poda não é um processo apenas para aqueles que precisam conhecer Jesus. O processo da poda é um processo que acontece na vida de todo verdadeiro crente. Porque ele dá fruto, então vem o agricultor e nos poda, e nós damos mais frutos. Se ele nos poda, ele vai podando as nossas vidas. Todo verdadeiro cristão vai passar por este processo. A palavra limpa aí significa também poda. O que é isso? É o processo de retirar, limpar, cortar tudo aquilo que vai atrapalhar o ramo na frutificação. O processo da poda é quando Deus vem e poda da nossa vida, Ele corta, Ele retira tudo aquilo que vai atrapalhar na minha frutificação. Tudo aquilo que vai me atrapalhar a ser parecido com Jesus. Deus nos poda para isso, para que nós nos pareçamos com Jesus. E por que Ele faz isso? Porque nós somos pecadores, nós somos limitados. Os nossos pecados nos impedem de frutificar como deveríamos. Olhe para a sua vida. O que te impede de ser igual a Jesus? Os seus pecados, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, por exemplo, o egoísmo, ele me impede de ser igual a Jesus. Eu não amo as pessoas da maneira como eu deveria. Eu não amo a Deus da maneira como eu deveria. Isso impede que eu seja parecido com Jesus. A minha ansiedade, ela faz com que eu não coloque a confiança que eu deveria em Deus, e isso me impede de ser parecido com Jesus. É engraçado que até mesmo Jesus orava, e ele colocava sua confiança no Deus que controla todas as coisas. As minhas reclamações, Deus me dá tantas coisas, só que eu sempre vivo reclamando, nunca estou satisfeito. Isso me faz não ser parecido com Jesus. Eu busco nas pessoas, às vezes, aquilo que Deus deveria me dar e fico insatisfeito. E ao invés de amá-las, eu lido com elas como se elas fossem minhas servas. A ira
A ira não me faz ser parecido com Jesus. A ira, e aí o pastor tem estudado isso conosco nas escolas dominicais, nós às vezes demonstramos a falsa ira, aquela ira que não é a ira que nós deveríamos demonstrar, e isso nos afasta de ser parecidos com Jesus. A imoralidade sexual, as fofocas, a falta de perdão e a indiferença. Todos os pecados, tudo isso nos afasta de Deus e nos afasta de frutificar. E por isso nós não nos tornamos parecidos com Jesus. E a poda é necessária por conta disso. Deus precisa nos podar para que a gente cada dia mais frutifique mais, seja mais parecido com Jesus. Existem muitas coisas em nossas vidas, os pecados, como eu mencionei, hábitos que nós temos que nos impedem de frutificar, pessoas na nossa vida que nós nos deixamos ser influenciados por elas e não frutificamos como deveríamos, pensamentos, a maneira como nós lidamos com as coisas que acontecem neste mundo, atividades que eu faço que me impedem de ser parecido com Jesus. Elas bloqueiam a seiva, a vida que vem de Jesus na minha vida. O texto de Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós só podemos servir ao nosso Deus. A nossa vida deve estar em contato permanente com Cristo, para que dele venha a vida e eu possa frutificar, e eu possa ser parecido com Jesus. Se eu busco qualquer outra coisa, se eu faço um ídolo, se eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, no centro da minha vida, isso deve ser podado. Qualquer pecado, hábito na minha vida deve ser podado, para que eu possa frutificar. O que tem obstruído a seiva de Jesus na sua vida? Quando você olha para a sua vida, o que tem te impedido de frutificar? Qual o pecado que você tem carregado e que não te deixa ser mais parecido com Jesus? Quais hábitos você tem feito ou deixado de fazer? Talvez você não ora, talvez você não lê a Bíblia. Esses são meios dos quais Deus nos poda. Talvez você tenha feito coisas e participado de certos ambientes que têm te impedido de frutificar. O que tem impedido a seiva de Jesus vir até a sua vida? O que você precisa abandonar hoje para ser mais parecido com Jesus Cristo? Talvez Deus esteja mostrando para você que você não vai frutificar se você manter alguns hábitos, alguns pecados. O que você precisa abandonar? Esteja aberto à poda do Senhor. Ela é extremamente necessária para dar frutos. Um cristão que não é podado por Deus não dá fruto. Nós precisamos estar abertos para a poda do Senhor. E a poda do Senhor, como eu já disse, não acontece uma vez só. Ela acontece várias vezes até o final da nossa vida. Não ache que Deus vai te podar uma vez e aí você vai dar todo o fruto que você precisa. A poda, ela é contínua. Igual um ramo de uva que precisa ser sempre podado, Deus precisa nos podar. João Calvino, um grande reformador, comentando esse texto, ele diz assim: os crentes necessitam de constante cultivo. Nada de bom produzirão se Deus continuamente não aplicar a sua mão, se Deus não continuar em nós a obra da sua graça. Porque a nossa carne está saturada de vícios supérfluos e destrutivos, e é por demais fértil em produzi-los. E porque eles crescem e se multiplicam sem fim, se não formos limpos ou podados pelas mãos de Deus. João Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quando nós vencemos um pecado, parece que a gente descobre outro. Parece que a gente entra dentro de um quarto escuro, dentro do nosso coração, e fala: nossa, mas tinha tanta sujeira aqui também, eu não lembrava disso. E o nosso coração precisa de constante cultivo da parte de Deus, para a gente ser limpo dos nossos pecados, que às vezes nós nem percebemos, e às vezes nós criamos. Essa é uma experiência interessante. Eu lembro que quando eu tinha os meus 16, 17 anos, já era cristão, e eu olhava para as pessoas falando sobre o consumismo, e eu falava: mas que coisa boba, por que alguém gasta o seu dinheiro à torta e à direito, comprando coisa que ela não precisa? Até um dia que eu fui trabalhar na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Aquele lugar é cheio de propaganda, aquele lugar é cheio de opção para você comprar, um monte de restaurante, e eu gosto de comer um pouco, então, tinha sorvete para tudo que é lado, trufa para tudo que é lado. E aí eu comecei a perceber que eu estava ganhando mais e o meu dinheiro estava rendendo menos. Aí eu falei: mas que negócio é esse? E eu percebi que eu criei um pecado novo no meu coração. Não se engane, você pode estar 50 anos na igreja, mas o nosso coração ele é tão pecador que às vezes ele cria pecados que a gente nem imaginava que podia cometer. Por isso nós precisamos da poda do Senhor. Eu quero mostrar para você aqui 4 tesouras
que Deus usa para nos podar. 4 maneiras que Deus usa para cortar algumas coisas da nossa vida. A primeira tesoura de Deus é a palavra dele. Uma segunda é a comunhão com os irmãos. Uma terceira são situações ruins. E uma quarta é a disciplina. Eu quero refletir contigo nessa manhã sobre essas 4 maneiras que Deus nos poda. A primeira delas, então, é a palavra. Parece óbvio, e o texto de João 17, Jesus, orando a Deus, pede assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A poda de Deus, quando se refere a cortar pecado do nosso coração, é também chamada na Bíblia de santificação. Um processo que começa quando nós encontramos Jesus e dura até o final da nossa vida para nós sermos parecidos com Ele. E a maneira que Deus usa, a melhor maneira e a maneira que Deus gostaria de sempre se utilizar nas nossas vidas para nos podar é a palavra de Deus. A verdade de Deus revela quem eu sou. Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho, que quando eu olho para ela eu percebo como eu sou mau e quanto Jesus é bom e como eu preciso ser transformado pelo Senhor. A palavra de Deus me dá conselho, a palavra de Deus me constrange a mudar e me mostra como eu posso ser transformado. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é um instrumento dele para nos podar. A palavra de Deus, o Salmo 19 diz também que é um instrumento para nos dar sabedoria. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você precisa de sabedoria para guiar a sua vida, para saber como lidar com pessoas, para saber como tomar decisões, a palavra de Deus é a tesoura que poda as nossas más atitudes e as nossas más decisões. Um texto bem conhecido, 2 Timóteo, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, a palavra de Deus nos ensina a viver, nos corrige, nos repreende para que nós sejamos perfeitos, iguais a Jesus. Sabemos que a perfeição de Deus não é algo possível nesta terra, porém a palavra de Deus nos ajuda a frutificar cada vez mais. Um exemplo muito interessante sobre uma pessoa que usou a palavra de Deus para vencer as tentações. Jesus, no deserto, quando foi tentado pelo diabo, se você ler o texto lá, toda vez que o diabo tenta Jesus, ele responde ao diabo assim: está escrito, e ele cita alguma parte das escrituras para vencer a tentação. Essa é a maneira como nós vencemos as nossas tentações. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando eu guardo no meu coração as palavras de Deus, eu tenho força vinda do Espírito Santo para vencer as tentações. Outro exemplo de alguém que usou a palavra de Deus como sabedoria. Não sei se você se lembra da história do rei Josias. O povo de Deus estava longe, estava vivendo hábitos contrários à palavra de Deus, pecado, e o rei Josias, ou melhor dizendo, os sacerdotes, na época do rei Josias, encontram a lei do Senhor, os livros de Moisés, guardados no templo. Olha que coisa louca. O povo tinha se afastado tanto de Deus que ele tinha esquecido da palavra. Não lembravam-se que Deus tinha escrito algo para eles. Então o rei Josias, ao ler as palavras de Deus encontradas no templo, ele coloca-se em humildade diante do Senhor e fala: nós precisamos mudar. E usando a palavra de Deus, ele tem sabedoria para guiar o povo de volta para o Senhor. Se você precisa de sabedoria, se você precisa de força para vencer o pecado, a palavra de Deus é a primeira tesoura que ele utiliza. O Espírito Santo de Deus te constrangerá a mudar através da palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para mudar a gente. Se você não tem um contato direto com a palavra de Deus, talvez essa não seja uma tesoura que Deus vai usar muito na sua vida. Mas saiba disso, que essa é a melhor de todas. As outras causam um pouco de sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela é algo que traz alegria, como nós lemos o salmista dizendo. Um contato diário com a palavra de Deus te levará a se arrepender dos seus pecados, ter força para lutar contra eles e sabedoria para viver a vida. Resumindo, você será podado e você vai dar mais frutos. Esteja aberto e se coloque em contato com a palavra de Deus para ser podado. E a nossa igreja, no intuito de ajudar os irmãos a ser podados por Deus, a se parecer mais com Jesus, temos algumas maneiras de sermos podados pela palavra. Primeiro, porque nós somos uma igreja que busca ser biblicamente fiel. Nós só podemos ser podados quando nós entendemos aquilo que a palavra de Deus diz
e nos moldamos por ela. E por isso nós temos, além dos cultos, todo domingo, os cursos de crescimento na escola dominical. Faça parte da nossa escola dominical. Venha aos nossos cultos, para que você possa ser podado também aqui. A igreja é um auxílio. Se você só colocar em contato com a palavra de Deus aos domingos, a poda de Deus não vai ser tão frutífera na sua vida. Mas a igreja é um auxílio, então você deve participar também dos cultos e das escolas dominicais. Uma segunda tesoura que Deus usa é a tesoura da comunhão. Parece estranho, mas a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, como um amigo que está junto do seu amigo o ajudando. Diz assim também em Provérbios: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E eu quero trazer 2 exemplos aqui de pessoas que fizeram esses caminhos. Aquele que buscou o ouvido no insensato e aquele que buscou o ouvido nos sábios. O primeiro exemplo é o exemplo de Roboão. Roboão foi filho de Salomão. E quando o seu pai morre, o trono do povo de Israel pertence a Roboão. Então Roboão vai até os sábios do seu pai, os conselheiros, homens com mais experiência. Ele pergunta: o que eu devo fazer para o povo me aceitar como um rei, como foi meu pai? E os sábios dizem assim: olha, o seu pai pesou muitos impostos naquele povo. Você deve tirar os impostos dele, você deve agir de forma mais amorosa com o povo. E aí Roboão fala: bom, deixa eu ouvir os meus amigos, jovens, insensatos. E os seus amigos dizem assim para ele: não, você tem que ser melhor que o seu pai. O seu pai foi um reizinho, você vai ser melhor. E para isso você tem que mostrar para o povo quem é que manda. Você tem que aumentar os impostos. E aí o que acontece? Ele ouve a insensatez dos seus amigos, aumenta os impostos e o povo de Deus se divide em 2 reinos. Ele se torna rei somente de 2 tribos e outras 10 tribos se afastam do seu reinado. Roboão não ouviu o sábio, não ouviu a comunhão daqueles homens usados por Deus e acabou se dando mal. Mas tem um outro homem que ouviu os sábios, o apóstolo Paulo. Ele era um assassino, ele era um perseguidor da igreja, ele se encontra com Cristo, se converte e ele sai pregando? Não, ele passa 3 anos junto com outros irmãos na fé para aprender, para saber como ele deveria viver a vida cristã, para entender a sabedoria de Deus por meio da vida dos irmãos. A comunhão com os nossos irmãos nos traz poda de Deus, nos mostra onde nós devemos mudar, nos mostra aquilo que nós devemos fazer, sabedoria para viver a nossa vida. Talvez você não esteja percebendo um pecado na sua vida e o seu irmão percebe e fala: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, essa sua atitude é pecado, vamos caminhar junto para a gente vencer isso. Ou talvez um irmão vai te dar uma opinião, um conselho que vai te ajudar a vencer algum problema na sua casa. Nós vamos orar uns pelos outros. Hoje, estudando pela manhã com os adolescentes sobre a comunhão, nós vimos que Deus diz para nós que nós devemos servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, vivermos unidos. A comunhão é uma tesoura muito importante que Deus usa para nos podar. E a igreja auxilia isso muito. Nós temos como princípio da igreja possuir um processo de discipulado, um compromisso com a restauração das pessoas. Eu sou alguém sendo restaurado, você também, e nós podemos se ajudar. Tem uma frase, eu não me lembro quem a disse, que a vida cristã, o evangelho, viver a vida cristã é um mendigo ensinando outro mendigo aonde encontrar o pão. Nós somos pessoas sendo transformadas e devemos ajudar uns aos outros a sermos transformados. E isso pode ser visto aqui na igreja tanto de domingo quanto nos pequenos grupos. E eu te incentivo, se você ainda não participa de um pequeno grupo, busque algum. Encontre o melhor horário, o lugar mais próximo da sua casa. Talvez o grupo que seja mais parecido com você, porque Deus vai usar as pessoas para podar a sua vida também. Uma terceira tesoura que Deus usa para nos podar são as situações ruins. Essa talvez seja a tesoura mais difícil, mas muitas vezes ela é necessária, porque nós não ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos os nossos irmãos, e Deus então vem utilizá-la. O texto de 2 Coríntios diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Essa tesoura da tribulação, das dificuldades, dos problemas, ela muitas vezes pode
doer um pouco mais do que as outras. Ela muitas vezes não vem com explicações. Deus não chega e fala assim para mim: Mateus, vai acontecer algo ruim na sua vida, mas é porque eu quero produzir tal coisa. Muitas vezes Deus não explica. As coisas simplesmente começam a acontecer. E a gente se vê em dor, a gente se vê em dificuldade, a gente se vê em problemas. E muitas vezes, como eu disse no começo do culto, se você olhar para trás, você vai perceber que alguma vez isso aconteceu na sua vida. Quem tem mais tempo de caminhada cristã percebe que às vezes Deus usa essa tesoura. Mas quando nós olhamos para trás, nós percebemos algumas coisas que Ele quer nos mostrar. Nós começamos lendo Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Sermos parecidos com Jesus. E por isso que muitas vezes nós não entendemos essa tesoura de Deus. Porque eu acho que aquilo está acontecendo porque Deus quer o meu mal, ou porque Deus não controla a história, mas não. Tudo o que acontece, acontece para que nós sejamos parecidos com o Filho. Sejamos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma história muito interessante que acontece na Bíblia e que mostra muito isso é a história de José. José era um menino, Deus deu para ele um dom de receber do próprio Deus sonhos e visões para serem interpretados por ele. E José, como um menino novo, não sabe lidar muito bem com isso, começa a fazer inveja para os seus irmãos do dom que Deus tinha dado. E ele fala que os irmãos iam se prostrar diante dele. Os irmãos não gostam muito disso e vendem José para o Egito. José vai para o Egito, vendido, falam para o pai dele que ele tinha morrido. E ele passa toda uma vida com diversos problemas. Ele é preso, ele é acusado injustamente pela esposa do cara que ele estava trabalhando. Vai preso, ele revela os sonhos de algumas pessoas na prisão. E ele fala: lembra de mim quando você estiver na presença do rei. O cara não lembra dele, ele fica lá tempo na prisão. E aí Deus dá graça para ele, ele revela um sonho do faraó. O faraó chama ele para ser o governador do Egito. E o final da história é os irmãos indo até o Egito buscar comida, porque tinha havido 7 anos de fartura, mas tinha começado 7 anos de seca. Então, os seus irmãos vão até ao Egito e se encontram com José para pedir comida. E você poderia ter ali um menino rabugento, um menino que teria falta de perdão, alguém que não saberia lidar com o reencontro com seus irmãos, agir com vingança, mas todas as situações da vida de José trabalharam nele. E a resposta dele é muito bonita. Ele diz assim para os irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José tinha aprendido a ser um servo fiel, José tinha aprendido a confiar no Senhor, José tinha aprendido a liderar um povo, José tinha aprendido a perdoar. Isso só aconteceu na vida dele, por situações difíceis que se passaram ali. Meus irmãos, nós muitas vezes duvidamos dessa poda de Deus, que ela seja amorosa. Parece que é algo sem amor, algo que Deus faz de forma a ser longe de nós, a ser ausente de nós. Talvez eu não entenda muito bem essa poda, mas eu sei que os pais e mães aqui entendem ela muito bem. Porque muitas vezes nossos filhos precisam ser podados por algumas situações difíceis nos quais nós colocamos ele. E assim é conosco. Nós somos duros em ouvir a palavra de Deus, duros em ouvir os nossos irmãos. Então Deus usa essa tesoura para que nós aprendamos. A poda de Deus é sempre feita com amor. O pastor Carlos McCord diz assim: a poda é o compromisso do agricultor com o nosso futuro. Se ele não se importasse, ele não nos podaria. Deus podia dizer assim: você quer viver em pecado? Então viva. Você quer ser escravo do pecado? Então seja. Você quer seguir os seus caminhos? Então siga. Mas o nosso Deus não é um Deus que fala isso. Nosso Deus é um Deus que se importa conosco. Em amor Ele nos poda, mesmo para que a gente possa viver uma vida junto dele. Texto de Filipenses, Paulo diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo só pode dizer que ele pode tudo porque ele passou por tudo. Paulo percebe que ele não aprendeu só a vencer os pecados, mas ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele aprendeu a ter sabedoria,
ele aprendeu a saber lidar com as situações. Às vezes as situações difíceis, como eu mencionei, o constrangimento de Deus naquele culto onde eu me coloquei a duvidar do Senhor, me fez entender quem é o meu Deus um pouco mais. E me pareceu um pouco mais com Cristo, confiando nele pela poda que ele trouxe naquele dia. E uma quarta tesoura que Deus usa, meus irmãos, é a disciplina. Essa também é uma poda que nós não entendemos muito bem. Mas o texto de Hebreus diz assim: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus nos disciplina. Talvez você tenha cometido algum pecado e tenha vivido uma vida longe do Senhor. Talvez você seja confrontado por Deus, pela palavra dele, pelos irmãos, ou até por situações ruins da sua vida. Mas quando você não se curva diante de Deus, não se arrepende, não volta ao Senhor, Deus pode mandar a disciplina. A disciplina pode acontecer por meio da igreja, onde você, quando alguém chega para você e fala, olha, você está errado, se arrependa e volte ao Senhor, você não ouve, outra pessoa vem, mais uma pessoa vem, então a igreja vem, por meio da sua liderança, dizer, olha, é o seguinte, a Bíblia diz isso, você é cristão, você professou a sua fé no Senhor, você disse que confia na palavra, a palavra diz que isso é errado, você precisa mudar, e muitas vezes você não muda, então a disciplina vem. Você é afastado da comunhão da igreja para que você pense no que você tem feito, para que você receba punição como um castigo que nós pais damos aos filhos, para que o filho retorne, para que o filho entenda o problema e passe a viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, por amor. Ou talvez Deus vai mandar outro tipo de disciplina na sua vida. Talvez uma doença, e aqui, meus irmãos, eu não estou falando que toda vez que você fica doente isso é disciplina, tá? Mas pode ser. Deus pode mandar situações difíceis para que nós voltemos a Ele. Talvez seja duro ouvir isso, mas é mais importante que nós passemos 80, 100 anos de dificuldade aqui nessa terra e uma eternidade com Deus nos céus, do que passemos 100 anos aqui vivendo bem, achando que estamos bem, vivendo tudo aquilo que nós queremos, satisfazendo todos os desejos dos nossos corações e passar uma eternidade longe do Senhor em sofrimento. Deus é um Deus que te ama e talvez Ele te discipline. Mas, por isso que a primeira tesoura é a palavra. Se a gente se curvar a palavra e ouvir a palavra, talvez essas últimas não sejam necessárias nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo ouviu a palavra, foi um homem perfeito, viveu aqui cheio do Espírito Santo, seguindo a palavra do Senhor. E nunca foi preciso que ele fosse podado pela disciplina ou por outra tesoura. Quando acaba isso, Mateus? É difícil, é duro. Todo dia perceber que eu sou pecador, todo dia ter que mudar, todo dia ter que me olhar para o espelho da palavra de Deus e perceber que eu preciso de mudança. A poda só termina quando nos unirmos plenamente a Jesus. Quando nós nos encontrarmos com Ele, ou na sua volta, ou quando nós formos aos céus. Texto de Apocalipse 21, finzinho da Bíblia, diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A poda passará. Um dia nós estaremos unidos com o Senhor, porque Ele glorificará a nós. Nós seremos parecidos com Ele, sem pecado, e estaremos vivendo com o Senhor para sempre. Se você já trabalhou com videira, e aqui de novo eu não falo por mim, mas por aqueles que eu ouvi falar, uma coisa que acontece que é muito interessante é que com o passar do tempo, o ramo ele vai se conectando tanto na videira, e ele vai sendo fortalecido tanto, ele vai dando tanto fruto, que chega uma hora que você não sabe mais o que é videira e o que é ramo.
E o pastor Carlos McCord ele diz assim: afirma-se que em uma vinha, os ramos mais antigos chegam a se parecer exatamente com a videira que os produziu. A cada vez que são podados, os ramos parecem penetrar ainda mais profundamente na videira para sobreviver. Quando termina o tempo deles na vinha, são absorvidos pela videira e desaparecem, para que outro ramo brote em seu lugar. A nossa vida é essa. Quanto mais nós somos podados por Deus, mais nós nos conectamos à videira que é Jesus Cristo. Mais nós permanecemos nela. E um dia, nós vamos desaparecer. E nós vamos estar nele, em Jesus Cristo, para sempre. Parte da videira, vivendo para sempre com o nosso Senhor Jesus. Recapitulando, a poda é necessária para dar frutos. Se você é cristão e você quer ser parecido com Jesus, você vai ser podado por ele. A poda acontece várias vezes até o fim da vida e ela termina quando nos unirmos plenamente a Jesus. Você ama Jesus a ponto de entender, aceitar e viver feliz pela poda que Deus tem realizado na sua vida? Isso é muito difícil, meus irmãos. Confiar que Deus tem feito tudo o que Ele faz para que nós permaneçamos e nos pareçamos com Jesus. Mas abra-se para a poda de Deus. Viva feliz, porque tudo o que acontece é para fazer-nos parecido com Ele. Você só vai frutificar cada vez mais se você for podado. Todo ramo, Ele poda para que dê mais frutos. É o que Jesus diz. O que precisa ser podado na sua vida hoje para você dar mais frutos? Ouça a palavra, ouça os irmãos. Seja podado por Deus, para que você se pareça mais com Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos falhos. Seres que precisam ser podados pelo Senhor dia após dia. E, Pai, eu peço que o Senhor coloque nos nossos corações não só essa consciência, mas essa abertura. Quando nós nos colocarmos diante da palavra de Deus, seja nas nossas casas, seja nos cultos, nos pequenos grupos, na escola dominical, em qualquer momento, Deus, que nós estejamos abertos a ouvir o Senhor, que nós não olhemos para um culto e falamos, nossa, mas hoje é esse pregador, hoje é esse texto, Senhor, hoje eu não estou com vontade. Não, Pai, afasta de nós essa falta de vontade de sermos transformados pelo Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Deus, que nós possamos praticar a Tua palavra. Nos ajuda com isso, Deus, nos capacita. Pai, usa os nossos irmãos para nos podar, Deus. E, Pai, essa é uma oração difícil, mas usa as situações ruins e, se for preciso, a disciplina, para que a gente não seja cortado, para que a gente permaneça mais enraizado na videira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E para que um dia nós possamos ter comunhão eterna com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.